passado, novilhos 6,3% e novilhas 12%. Então, a queda forte do abate de vacas e novilhas demonstra esse momento de retenção de fêmeas e de estímulo à atividade. Então, isso vai ao encontro, inclusive, daquele final de safra mais firme que a gente observou, porque normalmente as fêmeas são abatidas no primeiro trimestre, até maio ali é o maior volume de fêmeas abatidas no ano, e elas estiveram menos presentes nos abates, consequentemente, colaboraram com esse final de safra firme. Mas para o ano, nós não acreditamos que vai haver um aumento expressivo de oferta. A tendência é de aumento da oferta de gado confinado nos próximos meses, devido a momentos de atratividade que a gente vai comentar a seguir, mas, de toda forma, não esperamos um volume muito grande de gado confinado, o que colabora aí com expectativas positivas, se somando, claro, aos outros fatores, principalmente exportações, e desenhando um mercado que a gente acredita hoje que seja positivo para os próximos meses, pensando em precificação de boi gordo. Então, justamente sobre a oferta de gado confinado, esse gráfico ele merece uma explicação um pouco mais detalhada. E o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós fizemos uma relação de troca entre o preço de um boi magro mais 700 quilos de milho, considerando 7 quilos por dia em 100 dias, ou seja, boi magro mais 700 quilos de milho, e a comparação do mercado futuro na mesma época, ou seja, quantas arrobas de boi gordo eu precisaria para pagar boi magro mais milho. E essa é a relação de troca que a gente tem nesse gráfico. Ou seja, quanto menor, quanto mais baixa essa relação, mais barato está para confinar, melhor está o resultado do confinador, ou mais atrativo a atividade. Então, nós temos aqui, e outro ponto importante que tem que ser destacado, é claro, que a gente correu esse gráfico no período de 100 dias. Por quê? Porque aqui, nesse momento, por exemplo, em 25 de setembro de 2020, isso aqui mostra qual seria a projeção de resultado 100 dias antes, para a gente tentar saber como que estava a atratividade no momento de saída desses animais. Obviamente, a gente não está em novembro ainda, mas esse período aqui já é um período mais atrativo. Aqui, nessa época, nós tivemos o vale de preços no mercado futuro, o que levou um cenário de pouca atratividade, ou seja, muitas arrobas de boi gordo eram necessárias para pagar o boi magro e o milho nessa época aqui. Então, isso aqui ocorreu com aquele vale de preços observado no mercado futuro em abril, em março e abril principalmente. Depois os preços futuros vieram subindo, milho em alguns momentos cedeu um pouco, reposição veio forte durante todo o período, mas a relação de troca melhorou e aqui temos justamente por isso expectativa de aumento da oferta de gado confinado nos próximos meses. Voltando agora para os fundamentos, nós falamos da oferta, expectativa de aumento de oferta de gado confinado, mas sem excesso. Do lado da demanda internacional segue bem, nós pontuamos a questão da China, e do lado da demanda doméstica, essa é a grande dúvida. Nós temos expectativas para o PIB em 2020, devido a toda a paralisação econômica, quarentena e etc., oriundos, claro, da necessidade de medidas contra a disseminação da Covid, aqui sem entrar no mérito de qual estratégia seria mais adequada, mas nós tínhamos no começo do ano uma expectativa de aumento de 2,3% do PIB, isso aqui é o relatório Focus do Banco Central. Então, em 3 de janeiro, a expectativa era de aumento de 2,3% do PIB. Depois, logo antes da chegada do vírus ao Brasil, pelo menos da chegada de maneira mais disseminada, o vírus chegou no final de fevereiro, mas no início de março nós tínhamos expectativa de 2% de aumento. O vale aqui, o momento mais negativo, foi uma queda de 6%, 6,5% projetada em meados de junho, e atualmente o último relatório aponta para uma queda de 5,7% do produto interno bruto brasileiro em 2020. Então, a economia vai sentir, nós teremos as cicatrizes econômicas, isso é certo, mas a volta da movimentação ela tem trazido um acréscimo de consumo, pelo menos nas comparações semana a semana, e isso tem ajudado aí na precificação do boi gordo. O início de mês tem sido de melhor movimentação e assim por diante. Então, para o nível de oferta existente, essa melhoria de movimentação ela tem tido um impacto importante. Então, exportações, a gente já comentou, aqui é só para mostrar como é que está cada mês na comparação com o mesmo período do ano anterior, de 2019. Então, só em fevereiro nós tivemos queda no volume embarcado na comparação com fevereiro de 2019 e junho e julho nós tivemos aumentos aqui anuais
da ordem de 30%, acima de 30%. No acumulado do ano, de janeiro a julho, a gente tem um acréscimo aí de pouco mais de 18%, em torno de 18% a 20%, considerando carne bovina in natura. Lembrando que 2019 tinha sido o recorde de exportações, então a gente está quase 20% de acréscimo frente a um ano que foi recorde. Fechando o nosso raciocínio, vamos passar por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças aqui. O que nós esperamos para esse mercado do boi gordo, com todas essas ponderações, todas essas cartas na mesa? Bom, nós temos um ano de retenção de fêmeas e isso deve continuar com os preços atrativos da reposição, ou seja, a oferta de gado para esse ano e até para 2021, nós não esperamos que ela aumente de maneira importante. A oferta de confinamento ela deve seguir limitada no curto prazo, aumentando gradativamente em setembro, outubro e novembro, mas o volume total de 2020 ele deve ser curto, nós não esperamos uma enxurrada de boiadas nos próximos meses. China, nós colocamos aqui inclusive como uma força, porque já é algo consolidado, então não é uma oportunidade, não é algo que está por vir, é algo que já faz parte da realidade, essa demanda chinesa, é algo que pode mudar em alguns anos, mas por enquanto a gente tem um cenário de boas vendas e expectativa de que continue assim. Oportunidades, nós temos guerra comercial Estados Unidos e China. Estados Unidos são grandes exportadores de carne suína para a China, e isso pode gerar benefícios indiretos tanto para a carne suína brasileira, por consequência para a carne bovina, para a competição no mercado doméstico. Índia e Austrália, nós temos a Índia com um aumento dos casos de Covid nas últimas semanas, aí, passando inclusive Brasil e Estados Unidos, isso pode afetar a cadeia de produção deles, consequentemente a capacidade de oferta para alguns países asiáticos e o Brasil se beneficiar disso. E a Austrália tem passado por um momento crítico de seca e a Austrália compete diretamente no mercado chinês. Então, são pontos aí que podem ser oportunidades para a nossa pecuária. Demanda doméstica é a grande dúvida de como que serão as cicatrizes dessa situação econômica, como que a demanda doméstica vai voltar desse período aí de pandemia. Outras proteínas, a carne de frango no último ano subiu em torno de 9%, enquanto a carne bovina, com preços no atacado, subiu na casa de 45%, ou seja, houve uma perda de competitividade da carne bovina frente à carne de frango, isso gera uma migração de consumo, ainda mais em tempo de crise, mas é um fator a ser acompanhado. E as ameaças, nós colocamos aqui a questão da Covid, se ela voltar a ocorrer de maneira mais disseminada em frigoríficos e isso vier a trazer suspensões. Então, seria um ponto de atenção, uma possível ameaça. Mas, considerando as diversas variáveis, aqui nós temos um cenário mais positivo para boi gordo e reposição, tanto em 2020 como em 2021. Nós devemos ter uma oferta limitada para esse ano, para o ano que vem nós não esperamos um excesso de oferta. E do lado da demanda, a tendência é que mesmo com a economia doméstica sentindo as cicatrizes, a volta da movimentação gere um efeito positivo. O segundo semestre é de melhoria de consumo e no mercado internacional nós temos boas expectativas aí com China comprando muita carne num futuro, num horizonte de 1 ou 2 anos pelo menos. Então, em resumo é isso, cenário positivo, mas sempre indicação para o pecuarista, a indicação é de sair do risco, consequentemente usar alguma estratégia, alguma ferramenta de comercialização para um ano com possibilidade de alta, talvez uma trava de preço mínimo seja o mais indicado, e aí as próximas apresentações abordarão o tema. Então, um abraço a todos e até daqui a pouco no debate. Obrigado, Iberville. Vamos então direto, pessoal, ao nosso debate. Os nossos palestrantes alguns estão em casa, outros estão no trabalho, mas o importante é que estamos conectados e agora poderemos discutir um pouco de tudo que foi abordado por eles. As perguntas estão chegando, então eu gostaria de agradecer novamente Alexandre Mendonça de Barros, Rafael Ribeiro, Iberville Neto, Lígia Pimentel, Fabiano Tito Rosa e Ivan Vedequim, novamente, sejam todos muito bem-vindos agora ao vivo. Muito obrigado. Eu vou só lembrar para vocês que as perguntas, então, aos nossos palestrantes, devem ser enviadas, então, pelo aplicativo. Prezados, olha, então, novamente, muito obrigado. Eu gostaria nós vamos seguir aqui a sequência das palestras e deixar vocês muito à vontade para poder participar de uma pergunta que é endereçada de um de vocês, porque, lógico, existem correlações entre vocês, né? Então, seria muito interessante a contribuição de todos. Inclusive, ontem, no painel de ontem, nós tivemos
palestrante fazendo pergunta para outro palestrante, né? Então, por favor, vocês fiquem à vontade, isso vai enriquecer bastante. Começamos então, Alexandre, com você, a primeira pergunta aqui na sequência. Alexandre, quais cuidados devemos ter em relação à forte participação chinesa nas exportações dos produtos agrícolas brasileiros? E quais as perspectivas dessa relação comercial para o curto, médio e longo prazo? Por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, um painel com pessoas fantásticas. Eu acho o seguinte, a primeira coisa, está rondando aqui no Brasil uma imagem meio negativa, né? Eu acho que a coisa mais esquisita do mundo dessa relação Brasil-China, né? Particularmente, eu acho que nós estamos tendo a maior chance da nossa vida de criar uma parceria de longo prazo com a China. Por quê? Porque, vocês já falaram, todas as palestras elucidaram esse ponto, né? Tem um choque de oferta violento na China. Esse choque de oferta fez os preços subirem agressivamente. A alta de preço, né, acabou induzindo até, eu acho, um pedaço da história da Covid passa por isso. E a China vai vai passar por uma revolução violenta do ponto de vista sanitário, de qualidade de produto, enfim, a população chinesa e o governo chinês tem que construir uma nova estratégia agrícola, né? E a estratégia chinesa sempre foi da autossuficiência. A China nunca quis importar alimentos. Acho que isso é uma coisa que nós brasileiros temos um olhar meio equivocado, né? Que o chinês está comprando tudo. Na verdade, vocês imaginem, a gente tem que imaginar um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que tem que construir uma estratégia de alimentar a população, porque é a essência, né, de manter uma sociedade organizada e ter alimento. Então, eu particularmente acho, e a China ela tem um desafio adicional, que foi um pedaço do que ela resolveu entregar para o resto do mundo, que foi a soja, né, inicialmente, estava na mão dos Estados Unidos, né, que era o maior exportador de soja quando a China começou a importar soja. E a guerra comercial levou a um conflito entre as duas potências, que não tem muito pouco a ver com a agricultura, mas que, como os Estados Unidos exportam produto agrícola para a China, acabou sendo o centro da discussão nesses últimos 2, 3 anos, né? Eu não acho que a China vai montar sua estratégia de abastecimento a longo prazo em cima dos Estados Unidos, tá? Esses acordos comerciais, eles vão continuar aparentemente funcionando, mas eu acho que não. Acho que a China ela vai tentar se tornar independente dos Estados Unidos e vai criar raízes, tentáculos em vários países, não só no Brasil. Nesse momento, nós somos, longe dos outros, o maior parceiro comercial da China. Acho que nós, brasileiros, deveríamos dedicar um esforço enorme a construir laços de dar tranquilidade aos chineses que nós somos fornecedores confiáveis pela gigantesca oportunidade que esse mercado abriu. Eles nunca vão crescer na pecuária bovina, né? São extremamente limitados por isso. O consumo de carne bovina está crescendo fortemente. Então, é uma oportunidade histórica, né? O Fabiano pode falar também, que conhece bastante, está no frigorífico, quer dizer, quanto mais a gente entende a China, a gente vai vendo, então 250, 300 milhões de pessoas que têm renda para consumir carne vermelha, que serão 500, 600 no devido momento, e que sem capacidade de oferta. Então, é uma chance única na nossa história, tá? E acho, obviamente, que a gente tem que tratar com muito mais carinho. Eu tenho ouvido, né, lido, uma reação meio estranha, tá certo? Eles precisam mesmo, então vão comprar, a gente pode falar o que quiser. Eu tenho sido um pouco ácido assim, nas minhas críticas com relação a isso, porque eu acho uma falta de percepção do tamanho da importância da China, acho uma falta de visão estratégica em termos do país, tá certo? E não tenhamos nenhuma dúvida, tá? Nós não somos a última bolacha do pacote, tá certo? Tem muitos outros países que podem aumentar a produção agrícola. É só olhar para o leste europeu e ver tudo que cresceu de produção lá, para a gente se inspirar um pouco do que dá para acontecer. É só olhar para a América Latina com todo o potencial dormente que tem em vários países, tá certo? Então, eu não vacilaria nessa relação, tá? Acho que isso que assim, são os pontos que eu acho mais importantes. Muito bom.
Fabiano, você quer pegar a carona no que o Alexandre disse, então? Fazer uma pequena observação? Que essa pergunta também, ela já tem o endereço certo para você. Se quiser pegar o embalo do Alexandre e fazer um comentário, por gentileza. Eu concordo 100% com o Alexandre. A gente tem que trabalhar para construir uma boa relação com a China. Nós temos uma boa relação com a China, né? A gente tem que manter, ampliar. A gente tem que entender um pouco melhor a China sob o ponto de vista de consumo de carnes, especialmente da carne bovina, que não é uma proteína tradicionalmente consumida na China, mas que vem crescendo esse consumo. Então, entender melhor tipo de produto, que mix que a gente trabalha, os canais de comercialização. É por isso que, por exemplo, a Minerva tem 2 escritórios na Ásia, tem uma distribuição na China. A gente aposta muito nesse mercado e é uma grande oportunidade. Agora, de fato, é uma oportunidade, a gente está com foco, mas não há uma dependência, ou pelo menos não tem uma dependência perigosa, né? A gente tem que lembrar que o Brasil tem acesso a mais de 100 mercados. Inclusive, reabrimos agora, um excelente trabalho aí da iniciativa privada junto com o governo, que foi os Estados Unidos. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, ponto para o governo, que impressionante o trabalho, o foco que foi dado na abertura e retomada de mercados aí, mercados externos. Então, a gente tem muito mercado para trabalhar, a gente vê um crescimento espetacular de consumo, não só na China, no resto da Ásia. Singapura, Tailândia, Malásia, Norte da África, Oriente Médio. Tá? Então, assim, foco na China é a grande oportunidade agora, tem um mercado grande a se desenvolver, muita coisa para melhorar, para aprender lá, mas nós temos também outras opções muito boas. Então, acho que o horizonte em termos de exportação, de venda dos nossos produtos lá fora, ele é extremamente positivo. Posso acrescentar um ponto? Por favor, Ivan, por favor. Olha, eu concordo radicalmente com o Alexandre. Às vezes no Brasil a gente não entende. Como é que nós vamos criticar um cliente que de repente é 30% das nossas vendas? Tá certo? Tudo que a gente aprende no marketing é cuidar bem do cliente, é encantar o cliente. Aí você olha quantos países do mundo não têm uma posição, digamos, invejosa do Brasil, que temos um grande mercado, grandes clientes e temos capacidade de oferta. Então, Peter Drucker dizia que o que importa no mercado é a realidade econômica. Então, nós temos que olhar esse potencial, como o Fabiano disse, investir em marketing, estar lá perto do cliente, tá certo? As relações comerciais entre China e Estados Unidos pode ter esse clima contencioso, vai depender um pouco da evolução da eleição dos Estados Unidos, mas, enquanto isso, vamos olhar a realidade econômica, vamos investir em marketing, vamos melhorar. Quando que a gente imaginava que a China poderia ter uma demanda qualitativa? A gente imaginava que a China teria uma demanda quantitativa, vai comprar qualquer tipo de produto, e não, e agora tem o Boi China, então tem segmentações de mercado muito importantes, e o Brasil é que tem que estruturar para atender esse mercado, e assim como outros, né? Então, acho que a gente tem que parar um pouco de politizar a discussão que é técnica, que é econômica. É isso. Posso adicionar mais um ponto aqui? Lígia, por favor, por gentileza. Com licença. Eu acho que, para além da questão política, o pessoal tem muito receio da questão de volatilidade, né? A volatilidade que a dependência maior de um único cliente pode trazer. Então, eu acho que a resposta, ela não é como as pessoas gostariam de escutar, né? O que a gente pode fazer para esse risco? Acho que é o risco de volatilidade, o risco de dependência, para além de um risco político, vamos falar. Porque, olha, qualquer problema ali, paralisação dos portos, a gente vai, né, sofrer aí com um bump desse mercado e, devido a essa dependência alta que a gente tem hoje deles, nós calculamos aqui que 10,5% da nossa produção foi para lá em julho, desculpa. Então, vejam, uma dependência alta, né, que a gente tem hoje, principalmente considerando um cenário de abates reduzidos no Brasil. Agora está começando a se recuperar,
mas a gente teve uma perda aí no começo do ano, né, em termos de abate, aumentou ainda mais nossa dependência para além do apetite chinês, mas a resposta não é muito simples, né, não tem uma grande solução. Se a gente recebe um grande cliente com um grande apetite, uma grande demanda, não posso me negar a fornecer o produto que eu tenho disponível para esse cliente. E a volatilidade, o risco de preços é uma consequência disso. Então, a resposta é essa, a gente tem que assumir aí a postura de um grande vendedor para um grande cliente que a gente tem hoje, um grande fornecedor. Então, além da questão política, né, que acho que está bem acirrada ultimamente, mas a questão do risco de preços também, que é uma consequência desse aumento de share para esse cliente em especial, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso de outras maneiras. Ainda bem que a gente tem aqui, né, mercado futuro, bolsa, possibilidade de fazer boi a termo, possibilidade de tentar reduzir, mitigar esses riscos de preço. Tem países que não têm, né? Por exemplo, Paraguai, né? Então, a gente, acho que esse é um problema, essa é uma consequência, não um problema, é uma consequência da nossa ampliação de dependência aí de um cliente só. Muito bom, muito obrigado pela participação de vocês, enriquecendo aí o debate. Eu vou passar para o Rafael. Rafael, essa pergunta sempre aparece e para atualizarmos, né? Rafael, quais as considerações sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos e quais os impactos no mercado brasileiro? Por favor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Essa é uma consideração importante, né? Já que nós temos aí para a temporada 2020-2021 expectativas positivas com relação à safra norte-americana. Nos últimos 2 relatórios, o USDA revisou para cima a lavoura revisou para cima a situação das lavouras norte-americanas, e pensando na estratégia aí até em termos de preço de soja, preço de farelo, preço de milho, a gente pode ter um impacto lá em outubro, novembro, quando começa a colheita dos Estados Unidos, sobre o mercado, né? Diferente do que foi no ano passado, quando justamente no início do plantio da safra norte-americana, a questão da seca fez os preços subirem aqui, a gente pode ter a chegada da safra norte-americana trazendo um alívio para o mercado da soja, para o mercado do milho, e pensando nessa estratégia e oportunidades, eu acho que é importante o pecuarista estar atento a essa possibilidade de uma maior pressão aí, a partir de outubro, novembro, pressão negativa sobre os preços que podem trazer oportunidades aí de compra, né? E no caso do milho, Paulo, só pegando o gancho aí, né, a gente tem, eu falei bastante da questão da demanda, acho que tem um fator bastante importante aí que a gente tem que destacar, é a questão do clima, né? A gente tem aí já alguns modelos climatológicos apontando para possíveis atrasos nas chuvas no norte da região centro-oeste, na região sudeste e sul, talvez algum veranico lá no primeiro trimestre. Então, tudo isso traz aquela possibilidade de aumenta aí a pressão, a possibilidade de aumento nos preços, principalmente naquele primeiro trimestre, pensando no caso do milho, né? Então, pensando nessa estratégia, já tentando trazer um cenário para o confinador, eu acho que vale a pena ficar de olho ali outubro, novembro, final último trimestre do ano, e também ali janeiro, fevereiro, já com peso também da safra de verão, que pode vir maior aí em termos de volume de milho. Tá ótimo, Rafael. Por favor, Alexandre, por favor. Posso, Rafael, me permita a gente dialogar também, que eu acho que tem um... Eu estou meio preocupado com a China, tá? Eu queria só, eu acho assim, se é para ficar velhaco com alguma coisa, é para ficar meio esperto com a China, tá? Alguns sinais estranhos estão vindo da China. Primeiro, os preços do milho estão muito altos lá, né? Segundo, semana passada o governo chinês fez um leilão para venda de ração de trigo e arroz, o que é estranho, né? Estranho por quê? Porque, teoricamente, a China tem os maiores estoques de milho do mundo, tá? Então, a minha impressão, e aí, para completar essa leitura, na semana passada, os chineses fizeram uma compra razoavelmente forte de milho nos Estados Unidos. Eles disseram, né, a retórica, como bom trader que eles são, eles disseram que é para acertar a conta do acordo que eles fizeram lá atrás, etc. Tá? Mas não, tem um pedaço da China que está chovendo demais, a gente está vendo um problema de inundação. Alguns modelos de produtividade têm mostrado uma certa nebulosidade nessas áreas de muita chuva. Por outro lado, em outros lugares está um pouco seco. Recentemente fizeram um levantamento da qualidade dos estoques. O governo tem feito leilões de venda de estoques e baixíssima qualidade. Tá? Então, a China não importa milho, né? Historicamente, é a segunda maior produtora de milho do mundo, importa muito pouco.
porque o milho na China é muito mais caro que o milho do resto do mundo, para favorecer o produtor chinês. Então, no meu entendimento, assim, eu concordo integralmente com o que o Rafael falou dos Estados Unidos, mesmíssima leitura que a gente tem para o Brasil, ou eventualmente uma postergação da entrada das chuvas, mas se tem algo que está me deixando com a pulga atrás da orelha, é esse comportamento dos preços na China, da movimentação do governo, etc. Então, esse é um foco de alerta, né? Que eventualmente a gente pode ser surpreendido. Por importações. A recomposição do rebanho suíno, a gente não pode esquecer da recomposição dessas matrizes. Então, é algo que não vai virar carne no primeiro momento e vai consumir milho, soja, muito insumo, né? E essas chuvas no sudeste da China, no sul da China, são as maiores aí desde 1960. No relatório da OIE dessa semana, que saiu agora na hora do almoço, voltou a ter um foco novo, né? A China tem focos e surtos em curso no país inteiro, mas teve um foco novo, teve alguns focos novos, então é um ponto que deve ser acompanhado, talvez somando algum comentário a isso. E aí depois tem toda a questão ali da Austrália também, que foi falado a respeito de crises e da questão climática, né? A exportação de carne bovina da Austrália para a China caiu 50% agora em julho. Excelente, Viller, excelente comentário. Algumas coisas adicionais que você me fez lembrar e complementar para a gente interagir. Primeiro, conversando com o pessoal de genética de suínos, né, há uma percepção que tem uma falta muito grande de genética pura na China para a recomposição do rebanho, né? Então, o preço do leitão esse mês foi o mais alto da história. E o que os chineses estão tendo que fazer? Cruzar, né, linhagens híbridas, né? Normalmente é um macho de terminação com a fêmea que tem habilidade maternal alta, não tem esse produto, você cruza o híbrido, né, que deveria ir macho e fêmea. Para baixo. As estimativas de perda de eficiência produtiva, de conversão e reprodutiva podem chegar até 8% de perda de eficiência, tá? Então, você está recompondo o rebanho, mas com mais demanda de ração ainda pela ineficiência que o sistema tem. E você me fez também pensar num outro assunto que eu acho interessante também. Eu nunca, na minha vida profissional, tive que ficar conversando de comercialização de soja em junho, julho de 2022. Tá? Isso não tinha me acontecido na minha vida profissional. Estou há 30 anos nesse negócio, tá certo? Então, assim, você nota que as posições de alongamento de compras elas estão crescendo, tá? E o que nós estamos vendo no mercado de milho, o que nós estamos vendo no mercado de soja, é um alerta aos confinadores para o próximo ano, porque as posições de compra estão muito alongadas, tá? E isso é algo inédito, tem a ver com o câmbio, tem a ver com uma logística que em dólar ficou barata, mas evidentemente se estão alongando a compra é porque alguém está comprando, porque está enxergando que vai precisar, tá? Então, eu acho que assim, é muito interessante, gente, assim, tá diferente do normal, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Eventualmente, Berville e Rafael, a gente não tem os números, né, todos já definidos na mão, mas a gente nota sinais que não são usuais no mercado, tá? Então, eu faço essa consideração aí, tá? Posso fazer uma pergunta aqui? Ivan, toda sua, por favor. Estão me ouvindo bem? Você é nosso líder, Ivan. Não, é o seguinte, nesse seu comentário de alongamento das posições, você está dizendo que nós temos aí um
planejamento, pelo menos do ponto de vista dos agricultores, facilitados. Agora, Fabiano, essa questão do confinamento vai continuar sendo um negócio de oportunidade que eu estou vendo daqui a 3 meses, ou eu vou ter um fluxo de produção de confinamento, de semi-confinamento, que esteja casado com esse alongamento da negociação? Que o que o Alexandre está dizendo é o seguinte: olha, se você ficar aí olhando, na hora que você for entrar no confinamento, não vai ter milho, não vai ter soja, assim por diante. Fabiano, o que você pensa disso? Ivan, a gente já tem visto, né? Boa parte dos nossos parceiros não mais trabalhando com aquele confinamento, um giro de confinamento ou 2 giros de confinamento. O confinamento virou um negócio, até virou um negócio financeiro, tá? Outro aspecto é a necessidade de aumento de produtividade, outro aspecto é a necessidade de atender a qualidade, porque o animal que não tem a qualidade hoje que é demandada pelo mercado, ele não tem liquidez, tá? Óbvio que num período aí de oferta extremamente reduzida, o frigorífico baixa um pouco a régua, mas vamos entrar num período de oferta normal. Você vai dar preço para um animal errado hoje? Não, você não vai, você vai fazer o quê com ele? Tá? Então, você tem a necessidade de você acelerar o giro. Então, acho que mudou muito a dinâmica de engorda no Brasil. Tá? A gente pega pelos próprios números da Minerva. Primeiro, a maior parte do gado que a gente abate passa no coxo. Então, aquele negócio de falar que o Brasil abate gado majoritariamente a pasto, ele já não é mais verdade. Então, eu até mostrei esses números na minha palestra. Né? Tem unidade nossa, que é a média anual de abate de animal de coxo, ou seja, semi-confinamento ou confinamento, é superior a 80%. Da média ano. Ou seja, eu tenho gado de coxo o ano inteiro. Tá? Então, você entrou numa dinâmica de produção, uma pecuária mais intensiva, uma pecuária mais moderna, uma pecuária mais atenta à questão de liquidez, ao padrão do gado que você tem que entregar, etc., que sim, que você meio que está começando a regularizar a oferta desse tipo de animal ao longo do ano, tá? E pelos pontos que vocês estão chamando a atenção, esse pecuarista mais tecnificado, com a pecuária mais intensiva, vai ter que começar a olhar melhor a estratégia de aquisição de insumo dele visando mais o longo prazo mesmo, né? Não é mais olhar o ano, é olhar o ano seguinte e talvez olhar para daqui 2 anos. Começar a trabalhar a conta estratégica de insumos aí e o hedge de uma forma um pouco diferente, né? Vamos só completando aí, se possível, né? Pegando o gancho com o que você e o Fabiano colocou, a questão do planejamento na compra de insumos, a gente viu nos últimos anos a corrida aí atrás do DDG. Se você não fecha um contrato, você não tem um produto. Caroço e algodão também, né? Então, hoje, o milho não é basicamente a indústria, mas a nutrição. Você tem outros setores aí também e mais a exportação demandando produto. Né? Então, cada vez mais a gente tem recebido consultas de empresas de nutrição, confinamento, no sentido de sair do mercado spot, da compra aí no spot, e tentar contrato, uma antecipação, um melhor planejamento dessa compra para garantia também de matéria-prima, né? Só fazendo um complemento aí. E o etanol e o biodiesel, influenciados pelo petróleo, já vai deixando a coisa mais complexa para esses coprodutos aí que são usados na nutrição, né? Ivan, deixa eu adicionar algumas características interessantes que a gente vai aprendendo a cada dia. A primeira, não vamos esquecer que nós estamos vendo um produtor extremamente capitalizado. Nós fazemos todos os anos um cálculo muito simples, né? Quando você foi secretário, fazia lá no Ministério, etc., da renda bruta das principais produtos, né? O que nós fazemos aqui, nós não incluímos hortaliças, frutas, etc. Mas, enfim, é um cálculo das principais culturas. Nos últimos 5 anos, a renda se posicionou bruta da agropecuária brasileira ao redor de 490 a 500 bilhões de reais. Esse ano, 620. Então, assim, há uma massa de capital na mão do produtor, tá, que isso permite uma postergação da sua decisão de venda e gera uma dificuldade adicional na sua compra. Além do que, e essa, veja, aproveitando a Lígia e você aqui, tá certo? Pecuária de corte, pelo amor de Deus, ela tem a
o único setor da pecuária brasileira que pode fazer um hedge das suas posições de compra de insumos e de venda de produto. Mas se você olhar hoje quem produz frango, tá certo? Não, o maior consumidor de milho do Brasil como setor mercado interno, quem produz suíno, ovos, ele não tem como fazer um hedge. Eu monto uma posição alongada de compra de milho e de soja, isso é bom ou é ruim? Sei lá, depende do que vai dar o preço do frango, tá certo ou não? Então, olha o drama que nós vivemos. Você tem lá um mercado internacional comprando milho para a safrinha do ano que vem, tá certo ou não? Agora, como é que o frangueiro faz para alongar a posição dele de venda do frango dele, do suíno dele, do ovo dele, do leite dele? O que acontece na prática? Um pedaço do mercado funciona meio à vista. Então você tem... Alexandre, desculpa te interromper. Até no boi é difícil, porque os contratos longos a gente tem extrema dificuldade de negociar. Exatamente. Por isso até no boi a gente fica com dificuldade. Por isso que é importante do mercado tomar volume, para poder alongar, para você entender que o risco aparece, você precisa de posição nos dois lados. Então, mas vocês imaginem esse problema levado ao extremo de um maior comprador de milho do Brasil, que é o setor de frangos, aí você soma ovos, aí você soma leite. Então, o que está acontecendo no Brasil, pessoal, pelo amor de Deus, no mercado de milho? Tá certo? A gente tem posições alongadas de exportação, que viraram quase um terço, um quarto da produção interna. Você tem um mercado que tem um volume enorme de demanda, tem agora um etanol, que você já coloca... Ainda o etanol dá para você pensar em hedge, dá para você tocar o hedge, né, na gasolina, no câmbio, e eventualmente pensar alguma posição um pouco diferente. Agora, o que eu faço com o frango, com o porco? Então, é aí que aparece uma demanda, porque você vem curto, esperando aparecer a safrinha. Aí o que acontece? Entra uma safrinha boa, 72 milhões de toneladas, ela sobe no meio. Não acabou de colher, já começou a subir. E aí o produtor capitalizado, ele senta em cima e fala, pô, vai cair no meu colo esse negócio. Tá certo? Então, essa combinação, gente, é um aprendizado, tá? Uma competência comercial que essa pecuária que vai se intensificando vai ter que ter, que é esse alongamento das suas compras para fazer frente a essa enorme volatilidade que a gente está vendo nesse mercado. São mudanças estruturais importantes, tá? E que estão acontecendo extremamente rápido, né? Você pega de 5 anos para cá, de 3 anos para cá, a mudança do mercado, estruturalmente, muito intensa. Inclusive, Alexandre, eu arrisco dizer que vai mudar bem mais daqui para frente, inclusive porque a gente tem notícias que, com a ampliação da aquisição, que a gente falou tanto dos chineses, eles vão querer entrar para defender suas posições usando nossa bolsa também. Então, a gente vai ter uma mudança estrutural, inclusive na dinâmica das negociações, dos players, da participação desses players, e é uma coisa que a gente ainda não sabe como fazer, porque nós nunca vivemos aqui dentro. Então, vai ser um período, assim, está sendo já, né, de aprendizado, de amadurecimento, né, e acho que eu não queria falar essa palavra, mas não é limpeza, mas de aprimoramento do mercado, que ou as pessoas aprendem a trabalhar com isso, assumindo suas posições, assumindo o risco de tomar uma decisão antecipada, ou elas vão ficar para trás. Lígia, talvez, Alexandre, acho que na área da avicultura, digamos assim, o hedge é feito pelas cooperativas, pelas agroindústrias, que meio que tabelam o preço e a remuneração do produtor em cima dos custos. Então, essa cadeia produtiva, ela tem um hedge ali, a indústria vê o câmbio, a exportação, então acaba criando um colchão de proteção do integrado nessas operações. Agora, na suinocultura, isso é um pouco mais difícil, embora essa coordenação esteja galopando. Cada vez temos menos suinocultores no Brasil. Será que, Lígia, nós precisamos mudar a cabeça do produtor, que a gente raciocina muito ainda numa pecuária sazonal, em safra e entre safra, e todas as evidências do IBGE mostram que se abate um pouco mais no segundo semestre do que o primeiro semestre, e o Fabiano disse aqui que tem unidades
dele, que é mais de 80% de confinamento. Será que, na média, a nossa cabeça da pecuária ainda raciocina nesse curto prazo e não num ciclo de mais longo prazo? Qualquer que ele seja, recria ou engorda, a pecuária é um negócio de longo prazo. Então, você tem que rolar essas posições. No mercado futuro de juros e de dólar, na bolsa, também o que predomina é o curto prazo, mas você vai rolando essas posições para se proteger ao longo do tempo. O que você acha, Lídia? Olha, Ivan, é uma coisa curiosa, porque a pecuária é plurianual, né, diferentemente das outras culturas, né, grãos, vamos falar das outras proteínas também, a gente tem um ciclo mais longo, né, mas o pecuarista normalmente é o cara que decide mais em cima da hora, né, ele tem mais dificuldade de negociar antecipadamente. Mas isso não é porque o pecuarista é pior ou melhor, faz parte da história da pecuária no Brasil, né? Então, toda uma questão aí de abertura de áreas com a pecuária, relação de troca antigamente extremamente favorável, porque o interesse não era produzir carne, mas era ocupar área, usar a pecuária como uma operação imobiliária, né? Depois, quando a gente estabilizou a inflação aqui, implantação do Plano Real, a estabilização da economia, a gente começou a sentir essa pressão ao ajuste dos preços, forçando a relação de troca. O pecuarista não percebeu isso, consumiu a qualidade das suas pastagens sem reformar e sem perceber essa perda de valor potencializada, tanto pelo ajuste dos preços como pelo consumo das pastagens, a degradação das pastagens que aconteceu aí. E isso aconteceu há 25 anos, a gente começou a falar de gestão, de planejamento, né, de custo, de diagnóstico econômico agora, isso é uma coisa extremamente recente, mas isso faz parte da história da pecuária, né, da história da pecuária, especialmente no Brasil. Então, é uma coisa que está enraizada, mas se não mudar, não vai funcionar. A gente precisa trabalhar com planejamento, né? A volatilidade, ela está atrapalhando muito, né, o curto prazo. Ela está deixando o curto prazo muito instável. Então, essa euforia, por exemplo, hoje a gente está vivendo um cenário de escalas curtas no Brasil todo. Então, estamos sentindo aí que o pessoal sentiu a entrada do pânico lá atrás, na chegada do Covid, naqueles 90, 120 dias atrás, a gente tinha um mercado futuro trabalhando 175, né, 180, mais ou menos. Todo mundo falou, não sei o que vai acontecer aqui, acho que vou colocar um pouco o pé no freio. Tem gente que já não pode mais fazer isso, mas tem gente que sim. Então, a gente está olhando sempre para o retrovisor, ao invés de olhar a oportunidade lá na frente. Agora, o mercado está mais animado, está todo mundo colocando mais gado no coxo. Entendeu? Então, assim, isso vai ter que parar, porque a gente continua trabalhando, fazendo o mercado obrigar a gente a se direcionar, né? A gente vai ter que se direcionar antes. Então, eu acredito que sim, isso vai precisar mudar. Eu acredito muito que isso vai ter que ser mudado, em primeiro lugar, com educação, e eu acho que o perfil do produtor vai ter que mudar também. Ele vai ter que ser menos fazendeiro e mais empresário, né? E isso já está acontecendo. Está acontecendo, acho que em todas as áreas do agronegócio, mas com esse histórico que a gente tem na pecuária, com as nossas características históricas, isso vai acontecer de uma maneira mais intensa na pecuária, mais profunda, porque é ela que está mais carente disso hoje, na minha visão, né? Entre os setores que a gente está discutindo aqui. E isso vai ter que obrigar o produtor a ser mais dono das suas decisões, né? Então, isso, assim, é fundamental. E eu acho que, a partir disso, a gente vai começar a utilizar muito mais ferramentas financeiras e assumir essas decisões do uso das ferramentas financeiras, porque a grande dificuldade, na nossa consultoria em gestão de risco de preço aqui, a grande dificuldade que a gente encontra, principalmente no início, é que o produtor assuma as suas decisões. Ó, eu vou decidir, eu posso errar, eu vou errar, a gente erra o RED, mas eu vou decidir por causa disso, daquilo, porque é aqui que eu estou projetando a minha margem sobre a venda, né? A margem sobre a venda da temporada passada foi X, agora está me dando X mais Y, vamos fazer. Então, assim, com base, administrar a decidir, e para decidir eu preciso de dados, e a gente finalmente está falando de dados e levantando dados. E eu acho que a partir daí, aumento do aporte do pacote tecnológico na produção, do aumento do nível de gestão, que é imprescindível, não dá mais para viver sem, isso tudo vai trazer uma capacidade, um poder de decisão, um amadurecimento do produtor que vai fazer ele utilizar mais as ferramentas. Eu acredito muito nisso.
Muito bom, pessoal. Olha, E- pela riqueza do debate. Alguém está chamando? Eu tenho, por favor. Não, só sobre o que a Lígia falou, a impressão que a gente tem é que realmente o produtor ele parece que tem mais medo de perder uma alta do que de perder o resultado do ano. Então, ele fica com mais receio de um mercado desandar para subir, o que a gente tem possibilidade esse ano, do que o mercado desandar para cair e ter prejuízo. Então, até no raciocínio do mercado ali, eu acredito que esse seja mais um ano de travar mínimo. Claro que aí tem a volatilidade encarecendo opções, a Lídia depois pode até trazer alguns números a respeito disso, mas seria um ano de travar um preço mínimo e ficar exposto a possíveis altas, possíveis para prováveis, tomando um pouquinho de coragem de palpitar mais do que a gente costuma, mas seria nessa linha. Agora, ficar 90 dias torcendo pelo mercado, depois de fechar o gado, não é a estratégia que não está de acordo com toda a evolução zootécnica e gerencial. Muitas vezes o gerenciamento está lá na ponta, mas o gerenciamento de risco fica a desejar. Algumas vezes a gente vê uma discrepância impressionante. Berville, então eu vou pegar você que está falando conosco agora, e a pergunta é para você, então te aproveitando aqui. Berville, em que momento estamos do ciclo pecuário? Que isso deve impactar no mercado do boi gordo nos próximos anos? Por favor. Eu fui falar, sobrou para mim, né? Não, mas, bom, nós tivemos retenção de fêmeas em 2019, agora estamos com retenção de fêmeas, a gente tem um cenário muito peculiar, que é a situação de China demandando mais novilhas, isso deve mudar estruturalmente essa curva de ciclo pecuário, só que, por outro lado, os preços da reposição estão atrativos a ponto de a gente ter observado uma retenção mesmo de novilhas na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, no começo do ano. Então, eu acredito que a gente tem ainda um momento atrativo para estimulador de investimento, por consequência de retenção em 2020, muito possivelmente em 2021. Isso, em algum momento, vai gerar um acréscimo da oferta, mas nesse horizonte, a hora que a gente vai alongando um pouco o horizonte, a gente já começa, possivelmente, a contar com um consumo doméstico um pouco mais positivo. Então, sem colocar as fichas no consumo doméstico, em uma retomada forte do consumo, mas eu acredito que a gente tem aí um momento positivo de preço para 20, e eu diria que 21 o mercado deve trabalhar firme também. Aí é uma associação da oferta, que é a base do ciclo pecuário, que foi a pergunta, né? Ainda uma oferta restrita, mas associada também à demanda, uma demanda um pouco melhor no mercado doméstico. Esse cenário de taxa de juros, pelo menos as projeções que a gente tem do Banco Central falam de 5,20 aí para o câmbio, então é um patamar que a gente está mais de 30% acima do mesmo período do ano passado. Isso é estimulador às exportações, a Rumo em dólar está barata, já esteve mais, mas ainda está atrativa, né? E então eu acredito que a gente possa dizer, não digo com segurança, porque falar do mercado com segurança demonstra ingenuidade, mas a gente tem fundamentos para acreditar que tem um cenário, que possa ter um cenário positivo aí para frente em termos de preço de maneira geral. Legal, Berville, obrigado. Por favor, Alexandre, vamos lá. Eu acho que tem dois assuntos correlatos aqui, e eles vêm ambos da macroeconomia. Eu gostaria muito de assim, alertar, eu tenho percebido uma certa calmaria na leitura do câmbio. Tá? Eu não quero politizar o nosso debate aqui, por favor. Tá? Como eu tenho falado, né, meu papel profissional é tentar maximizar o retorno dos meus clientes, tá certo? E, portanto, não interessa o que eu penso de A ou B na política, o que interessa é a análise para que e como isso se reflete nos preços. E tem um assunto, gente, que vai entrar em pauta nesse mês de setembro, que eu acho que é importantíssimo. Tá? Nós estamos assistindo, as contas públicas brasileiras, elas sofreram um desequilíbrio brutal com a pandemia. Tá certo? Nós assistimos uma queda violenta na arrecadação, um aumento no gasto, os vouchers estão permitindo a carne subir essa semana aqui no atacado em São Paulo, batendo os níveis mais altos da história, nominais, etc. E a questão, gente, é que nós estamos tendo uma recessão, desemprego, Covid, e, obviamente, isso gera pressão política. E gera pressão política para o gasto.
Então, o que o mercado financeiro está de olho? E olha, eu posso garantir, está todo mundo de olho no peixe, eu estou no gato, tá? O olho aqui é o seguinte, em setembro, se começar a entrar no orçamento, gastos que são agora transitórios para lidar com a pandemia, esses gastos começarem a virar permanentes, como já se... Os jornais no final de semana, todos, a análise era essa. Além do que, algumas partes do governo montando programas de aumento do investimento público para a recuperação da economia, que, por sua vez, vai forçar mais gastos. Coisas que já vimos aí, né? O que isso leva? Leva mais rombo. Gente, o câmbio não veio para 5,35, está beliscando de novo 5,40 à toa. Ele veio porque está todo mundo assim, está com cheiro que nós podemos entrar numa trajetória de desarranjo. Qual é a implicação prática no curto prazo disso? Vai desvalorizar mais o real. E a depender do que acontecer no quadro dessa decisão, gente, pode voltar para 6 perfeitamente. Tá? Aqui é um novo ingrediente para a alta do boi, um novo ingrediente para a alta, tá certo, do milho, da soja, é tudo que nós estamos... Tá. Bom, esse é o lado risco político, fiscal e câmbio. Provavelmente a taxa de juros vai continuar baixa esse ano, e ainda que esse desarranjo apareça, o ano que vem, porque a inflação, dado o nível de atividade, vai seguir baixa. O problema do juros subir vai começar a aparecer 22, lá para frente, provavelmente. Mas vamos lá, qual é o impacto disso? O impacto é que um juro baixo, ele vai forçar a retenção de fêmeas a alongar o ciclo, porque a taxa de retorno de produzir bezerro é muito alta. E a remuneração, hoje, que a aplicação renda fixa traz, é nada. O Fabiano fazia uma conta, a gente discutiu lá atrás, etc., que era um reloginho. Você achava uma rentabilidade na cria mensal menor do que 1%, você começava a ver a turma desistir da cria e matar a vaca. Era um reloginho, modelo. Mas por quê? Porque a Selic era 14, gente. Era 15, 17, 16. Tá certo? Nós estamos falando de Selic de 2, com inflação que está acima disso hoje. Então, o juro real hoje no Brasil é negativo. É óbvio que isso vai estimular a retenção de fêmeas por mais tempo. É óbvio que isso pode alongar o ciclo por muito mais tempo, se a taxa de juros continuar baixa. Mas hoje, gente, não tem macroeconomista no Brasil que possa dizer isso, porque depende se nós vamos seguir com esse ajuste fiscal para frente ou não. Se a resposta for não, gente, vai subir o juro lá na frente, porque o governo vai ter dificuldade de se financiar, ele cada vez vai lançar papel mais curto, porque o mercado não vai querer financiar, ele vai forçar uma alta de taxa de juros para se refinanciar, o juro mais alto aumenta a dívida, o juro mais alto dificulta a recuperação econômica, que dificulta a arrecadação, e a gente pode entrar numa trajetória de desequilíbrio. É isso que está diante de nós. Tá? E o começo dessa conversa vai se dar em setembro, que nós vamos ver o tamanho desse desajuste. Tá? Então, assim, no curto prazo, o que eu acho que pode acontecer? Pode o real depreciar ainda mais, na direção do que muita gente acha que vai acalmar, pode não ir por esse caminho, o juro continuar baixo, portanto, a gente tem um estímulo de preço com um estímulo de taxa de juros dizendo alongue sua cria, porque a taxa de retorno dela vai ser muito alta. Essa é a minha leitura. Tá? A gente pode ter um ciclo muito mais complicado, assim, complicado não, positivo, no sentido de ser mais longo, né? Em termos de retenção de fêmeas. Alexandre, muito obrigado pela tua... ainda gravado pela taxa altíssima de abate de novilhas que a gente vivenciou nos últimos anos, né? Que veio acima de qualquer taxa de aplicação de tecnologia. Acaba trazendo o abate de novilhas um pouco para cima, né? Mas o que a gente vivenciou não foi só em decorrência do aporte do pacote tecnológico na pecuária. Foi por uma questão de custo-oportunidade, né? Lígia, infelizmente... A gente vê que isso aí também vai cobrar o seu preço, como já cobra. Quando a gente pega pecuárias que têm mais uso de tecnologia, mais uso de inseminação, mais uso da heterose e etc., os F1, né? A gente tem uma participação natural de fêmeas maior, que são, a gente tem Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Brasil. Esse aumento súbito aí do abate de novilhas foi, entre outros, influenciado pela China, com
Claro, os programas de qualidade de carne também, mas o destaque, talvez, de um ano para o outro foi China, né? Pessoal, Se olha, você pegar nos últimos 5 anos aí, infelizmente eu tenho que dar uma pausa, porque nós vamos entrar ao vivo com a ministra, sabe? Então, só para nós seguirmos o horário, porque tá muito rico e, olha, vai hora aqui que tá bom demais, né? Mas então, infelizmente, eu vou passar 30 segundos, Fabiano, se você, por gentileza, em 30 segundos, só um fechamento seu, por gentileza. Eu só queria agradecer, né, o convite, foi um prazer estar com vocês, com os pecuaristas que estão nos ouvindo, meus amigos aqui nesse debate, o pessoal da Scott. E não, o meu recado final é de otimismo. A gente está num momento extremamente favorável para o nosso negócio, né, em termos de preço, em termos de horizonte de demanda. Tá, óbvio, tem a pandemia, afetou os mercados, principalmente food service, então efeito na economia, tudo isso que o Alexandre já tratou, mas nós já estamos a gente está caminhando para o pós-pandemia, né, para voltar para aquela dinâmica de melhoria de renda, de urbanização, de crescimento populacional, de ocidentalização do consumo, o que vai puxar o consumo das proteínas, com cada vez com acessos a mais mercados, né? Mercados cada vez mais dinâmicos, então a gente tem um horizonte bastante favorável. Só um ponto, tá? O consumidor vai comprar, mas não vai comprar qualquer coisa. Então, o aspecto de qualidade, a gente tem que estar cada vez mais atento, tá? A qualidade veio para a mesa, veio para o jogo, né? E é tanto qualidade de produto, né? Qualidade intrínseca do produto, né? Se é macio, se é saboroso, se tem marmoreio, etc. Mas também qualidade de processo, tá? A gente tem que ver a forma como é produzido. Aí eu estou falando de sustentabilidade, bem-estar animal e etc. Tá? Então é isso, obrigado, um abraço para todos. Nós só temos que agradecer, realmente estourou o nosso tempo e nós tínhamos mais umas 5 perguntas para cada, mas apesar que a primeira ela conseguiu interrelacionar com vários assuntos, vocês são craques de bola, né? Saem jogando de uma maneira incrível, então é somente agora o nosso agradecimento, Alexandre, muito obrigado, Rafael, Iberville, Lígia, muito obrigado mais uma vez, Fabiano, Ivan, muito obrigado a todos vocês pela brilhante participação, esperamos revê-los em breve. Muito obrigado, um abraço. obrigada, honra estar nesse painel, pessoal, abraço. Abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, gente. Nos vemos em breve na palestra de encerramento após o intervalo para a visita aos estandes virtuais, um intervalo de 20 minutos.